Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed Erechim, ela possui planos de saúde que cabe direitinho no seu bolso, plano empresarial e também possui o cartão Saúde Mais Fácil, que você paga uma anuidade e pode usufruir do serviço de todos os médicos cooperados da Unimed por um valor bem abaixo do que é uma consulta se você não tivesse um plano. Então, para conhecer um pouquinho as facilidades, é só entrar em contato com a Unimed pelo 13.520-6110. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação para que você esteja sempre muito bem alimentado. Principalmente nesta época do ano em que a gente está passando por várias temperaturas, muitas vezes no mesmo dia. Então, se o nosso sistema imunológico estiver mais fortalecido, a gente corre menos riscos de pegar gripes, resfriados e outras doenças da época. E hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante gostoso e eu acho que tem interessado e interessa muito as mulheres, mas também os homens, que é a gente melhorar a estética do nosso nariz. E está aqui conosco a doutora Luíse Pessim, que é otorrino, e ela trabalha com essa parte estética, a saúde estética do nariz. O nariz, além de ele ter essa função especial e fundamental que é respirar, ele também tem outras funções, né, doutora? Bem-vinda. Com certeza. O nariz, então, ele é evidente, ele tem uma função muito importante, primordial para a nossa qualidade de vida, mas muitas pessoas, no momento que tem alguma questão para ajeitar na respiração, acabam aproveitando para dar um jeitinho na parte estética também. Pois é, Luíse, quando a gente era menor, muitos de nós, muitas crianças na família, acho que todo mundo tem um caso de alguém que precisou fazer uma cirurgia de adenoide. A adenoide, ela só se desenvolve enquanto é criança ou a pessoa adulta também muitas vezes precisa reparar essa função do nariz? A adenoide, ela tem muita influência na questão da respiração. Realmente, muitas crianças acabam tendo dificuldade de dormir, respirando pela boca, em função de uma adenoide aumentada. E ela tem seu pico de crescimento durante a primeira infância mesmo. Então, o momento em que a adenoide mais cresce é até os 5, 6 anos, 7 anos. Depois disso, em geral, ela vai evoluindo, até porque as crianças tendem a pegar menos infecções respiratórias. Então, a adenoide ela vai deixando de crescer, vai reduzindo o tamanho e, em geral, quando chega a fase de adolescência, a fase adulta, ela já não existe mais ou está muito pequena. Então, é incomum que quando a gente apresenta esse problema de respiração ruim, de dormir com a boca aberta, depois ali da pré-adolescência, adolescência ou idade adulta, é incomum que a causa seja adenoide. Por isso que é importante, quando as pessoas já estão mais velhas e têm essas dificuldades, realmente procurar um especialista na saúde do nariz para identificar qual é o problema. Isso não quer dizer que, de repente, a pessoa não possa fazer uma mudança no seu nariz, deixar ele melhor esteticamente, fazer esse trabalho que, para algumas pessoas, é muito importante, não estão satisfeitas com o formato do nariz.
Com certeza, Sandra. As pessoas buscam muitas vezes, assim, a iniciativa é para melhora da respiração, porque é o principal e a gente sempre frisa muito isso no consultório. A função, ela é o número 1. A gente não vai botar ela em prejuízo em nome de uma forma mais bonita. Mas muitas vezes as pessoas estão incomodadas com a respiração, buscam esse auxílio, mas também tem alguma queixa estética. E o melhor momento de resolver essa queixa estética é numa mesma cirurgia, um mesmo procedimento que vai resolver a respiração e vai também melhorar a estética do nariz, se for a queixa do paciente. Pois é, quando a gente fala de melhorar essa estética do nariz, hoje é muito comum homens e mulheres quererem fazer. Porém, ainda existem muitos mitos referentes a esse assunto. E uma das maiores dúvidas e preocupações de quem vai fazer é se eu vou poder respirar, se eu vou sentir dor, se vai ficar doendo um bom tempo, quando eu vou voltar a ter a minha qualidade de respiração ao normal. E hoje a gente te convidou justamente para esclarecer essas dúvidas. Existem muitos mitos e medos ainda em torno da cirurgia nasal, porque realmente era uma cirurgia que tinha um pós-operatório muito difícil, assim, no passado. Familiares que operaram há 20, 30 anos realmente relatam histórias de sofrimento, porque usavam tampões dentro do nariz, passavam 2, 3 dias na internação, tinha um sangramento abundante. Então, realmente era muito sofrido. Mas hoje, graças a Deus, a gente conta com técnicas muito mais modernas. Existe tecnologia na cirurgia, na rinoplastia também associada. E isso tudo nos traz um pós-operatório muito mais tranquilo. Então, falando especificamente da rinoplastia, a gente não tem dor no pós-operatório da rinoplastia. Os pacientes não relatam dor. Eles relatam um pouco de desconforto, porque pode inchar um pouquinho o rosto, pode criar alguns roxinhos nessa região. E a respiração, quando o paciente acorda, é um medo dele. Eu vou acordar meio sufocado, meu nariz não vai estar funcionando. Não tem nada dentro do nariz do paciente, não tem tampão. O tampão ele é reservado assim para casos extremos de algum sangramento, que são muito raros hoje. Então, quando o paciente acorda, sai ali da anestesia, vai para a recuperação, eles normalmente me olham, meu Deus, doutora, eu nunca respirei tão bem, tá passando muito ar. Então, eles acordam com muita tranquilidade. E isso é uma coisa que eu friso para os pacientes, que não é preciso ter medo disso. Ao longo dos primeiros dias, naturalmente, com o inchaço, vai vir um pouco de dificuldade para respirar e esse é o desconforto que eles relatam. A primeira semana tranca um pouquinho o nariz, tem que dormir com a boca aberta, até que a gente faça a primeira revisão, a primeira limpeza, retirada dos pontinhos, aí começa a fluir tudo bem. Então eu diria assim, que a pessoa que estiver se programando para melhorar a sua respiração, para corrigir a estética junto, ela tem sim que tirar alguns dias para ela de repouso, né, de cuidados em casa, mas não é um pós-operatório tenebroso. Tendo ali os primeiros 5, 7 dias um pouco mais em casa, muita gente trabalha pelo computador, já vai conseguir trabalhar de forma bem tranquila. Então, ter aqueles dias para se cuidar. Mas tendo aquela primeira semana, a segunda semana já vai ser muito mais tranquila, vai contar com algum curativo ainda em cima do nariz, mas assim, em termos de desconforto, muita tranquilidade. Toda cirurgia no nariz, ela vai precisar de um enxerto? Normalmente, assim, na rinoplastia, hoje a gente trabalha com enxertos. Isso é um refinamento da rinoplastia. As técnicas mais antigas, elas eram só de redução. Então, se removia muito porções no nariz. E hoje a gente já tem, assim, essa ideia de estruturar o nariz. Então, diminuir? Muitas vezes sim, mas a gente diminui sem enfraquecer aquela estrutura, para que o paciente não perca essa forma do nariz ao longo dos anos, com envelhecimento, com enfraquecimento dos tecidos que vai acontecer. Então, a gente fortifica aquela região que foi mexida, até para que o nariz siga em pé, bonitinho, respirando. Então, realmente, a gente conta normalmente com o uso de enxertos, mas que são, na grande maioria das vezes, retirados do próprio septo do paciente, durante a própria cirurgia do nariz. Então, é um 2 em 1 que a gente faz. Algumas pessoas, e algumas não, nós temos uma pele, cada pessoa tem um tipo de pele, uma pele mais grossa, uma pele mais fina. Isso interfere na hora do procedimento e no resultado final? Sim, interfere. Então, a gente sempre faz essa avaliação no consultório do tipo de pele do paciente, conversa sobre isso, até para alinhar o quanto isso vai interferir realmente no resultado final. Durante a cirurgia não tem tanta influência, mas tem influência no resultado. Eu sempre dou o exemplo que a pele ela pode ser um lençolzinho ou pode ser um edredom.
Então, quando a gente estrutura o nariz, a forma da cartilagem, do osso, a gente consegue facilmente moldar na cirurgia. Mas a pele, ela é a cobertura. Então, ela vai realmente influir no resultado final. E é importante que o paciente entenda isso para que a gente consiga alinhar com ele até onde a gente pode chegar. Tem pessoas que pedem um nariz super fininho, será que aquela pele vai permitir tanto refinamento, ou ela sempre vai deixar um nariz um pouquinho mais volumoso, um pouquinho mais arredondado? Então, em geral, a gente consegue atingir os objetivos de todo mundo, mas é interessante a gente alinhar para ver onde vai conseguir chegar para que o paciente sempre saia satisfeito. Fica alguma cicatriz? Quando a gente faz a rinoplastia aberta, realmente fica aqui, a gente faz um cortinho nessa região, mas é uma cicatriz que fica imperceptível. Então, são pontinhos com fio de cirurgia plástica, extremamente delicado. Esses pontinhos normalmente até são reabsorvíveis, a gente nem precisa remover, e eles vão sumir, essa cicatriz vai desaparecendo com o passar das semanas. Então, é uma cicatriz imperceptível, não se consegue visualizar ela depois de um tempo. Sempre teve aquela história que a gente ouvia das pessoas um pouquinho mais de idade do que a gente, que já passaram por um procedimento, que a melhor época do ano para se fazer um procedimento é no inverno. Para o nariz também é a melhor época ou é a pior época? Não, para o nariz, na verdade, a época é indiferente. Eu sempre digo que o melhor momento de operar o teu nariz é o melhor momento para a tua vida. Então, vai depender muito da tua atividade, né? Então, vamos dar um exemplo. Professoras, pessoas que têm atividade escolar, elas vão escolher o período das férias, em geral, porque elas não têm que se expor ao retorno, né, imediato. Os cuidados de pós-operatório, eles não mudam tanto no inverno quanto no verão. O paciente vai ter que fazer aqueles cuidados de colocar gelo, fazer um repouso nos primeiros dias, dormir com a cabeça mais alta. Então, tem que ser um momento que ele consiga fazer isso, que ele dedique alguns dias da vida, da rotina dele para isso. Mas em termos de resultados, sofrer mais ou sofrer menos, isso a época do ano indifere. Pois é, a gente nasce com um formato de nariz. Esse formato, no decorrer da vida, a gente acaba alterando. Aquele narizinho de atriz de Hollywood, que muitas vezes a pessoa chega no consultório com a foto, doutor, eu quero este narizinho. O nosso organismo, ele suporta toda e qualquer tipo de alteração no nariz? Na verdade, isso é uma coisa que a gente conversa bastante. O paciente, é muito legal que ele traga referências do que ele acha bonito, daquilo que ele gostaria para o nariz dele. Mas é claro que a gente conta com aspectos extremamente individuais, que são a anatomia e toda essa questão pessoal mesmo do paciente, dos traços da face, do que combina com ele. Então, a gente vai procurar adaptar para aquilo que o paciente deseja, para aquele estilo de nariz menor, maior, mais empinado, mais arrebitado, e também vai conversar que isso é um processo de resultado final que vai depender de alguns fatores, como a cicatrização do paciente e também o envelhecimento. O envelhecimento, a gente sabe que a gente vai tendo uma perda de estrutura, de colágeno dos tecidos. Então, mesmo que a gente opere a face, estique, não quer dizer que a gente lá com 90 anos vai manter tudo isso bem esticadinho. Então, vai contar, o nariz também vai contar com esse processo de envelhecimento. E por isso a importância da escolha do cirurgião, da escolha da técnica, porque as técnicas que estruturam mais o nariz tendem a manter ele mais forte, mais duradouro e manter esse resultado muito mais longevo, muito mais ao longo da vida até os anos em que a pessoa esteja mais velha realmente. E aquele hábito de alguns de usar a gotinha no nariz, o tempo todo estar com a gotinha. Fez a cirurgia, esse hábito ele vai ter que ser perdido? Como é que fica essa questão? É trabalhado com o paciente? A gente já nem vai para a cirurgia com o paciente dessa forma. Então, essa é a primeira medida que a gente tira do paciente esse vício, porque essa gota ela dá muito efeito colateral, inclusive na cirurgia. Pode ocasionar mais sangramento, elevação na pressão arterial. Então a gente já busca tirar o paciente desse processo. A gota ela inflama muito o nariz quando usada cronicamente. Então a gente já tira ele desse vício antes. Depois a gente tem alguns momentos no pós-operatório em que essa gota pode ser utilizada, mas a ideia é que depois da cirurgia o paciente não sinta mais necessidade alguma de usar, porque a respiração tem que estar muito boa. Isso aí, muito bem. Nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna.
Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Santa Mônica Imagem. E os exames de imagem são fundamentais sempre que o médico requisita. Então, a Santa Mônica possui tecnologia de ponta para dar mais clareza e rapidez nos resultados dos seus exames. Na hora que o seu médico solicitar, é só entrar em contato com o Santa Mônica e fazer o seu agendamento de todos os seus exames. E hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a parte estética do nosso nariz, do nosso rosto, essa parte que é tão importante e que muitas vezes as mulheres, mesmo maquiadas, belíssimas, se sentem desconfortáveis com o nariz. E esse desconforto, Luiz, muitas vezes atrapalha a autoestima de uma mulher aí que é maravilhosa, linda, mas ela não se sente segura com aquele nariz, principalmente aquelas que dizem o meu nariz é de italiano. É verdade, a gente escuta bastante isso. E é impressionante, Sandra, o quanto a estética hoje ela deixou de ser uma questão meramente visual, né? Sim. A gente vê, assim, efetivamente os pacientes tendo a estética como uma influenciadora na qualidade de vida. Porque as pessoas acabam ficando muito mais felizes, mais satisfeitas quando elas estão realmente se gostando. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante. É claro que há limites, né? Existe uma tendência, uma insatisfação. Hoje, as pessoas buscam muito, cada vez mais procedimentos estéticos. Então, a gente tem que estabelecer um limite. Mas hoje, eu acredito que a estética vá muito além realmente só da aparência. Ela tem uma grande influência na qualidade de vida, na satisfação do paciente com a sua imagem mesmo. Verdade, e além da gente estar falando bastante, frisando essa parte estética, também tem os acidentes que causam um trauma no nariz. E muitas vezes a pessoa precisa mexer para recuperar. Mas quando esse trauma danifica os tecidos, danifica a estrutura do nariz, é possível voltar a fazer com que ele tenha uma estética bonita? Com certeza, sim. É claro que é uma avaliação caso a caso. Sim, Existem casos de reconstrução extremamente complexa. Mas a grande maioria dos pacientes que passou por um trauma nasal, por uma fratura, ou por uma queda na infância, ou por uma bolada, isso é muito comum nos homens, bolada, jogo de futebol, trauma por uma cotovelada. A grande maioria das vezes a gente consegue uma solução muito efetiva para reconstituir tanto a estética quanto a função, que em geral os narizes que foram traumatizados, que tiveram fratura, eles também têm uma consequência na parte funcional. Os pacientes não respiram bem, muitas vezes nem se dão conta, já estão tão acostumados a respirar daquela maneira que nem sabem que não respiram bem. Mas muitas vezes a fratura está associada a um desvio grande de septo, então a cirurgia ela vai reconstruir tanto a parte interna para fazer com que o paciente respire bem, quanto vai conseguir alinhar o nariz e, em geral, a gente consegue resultados muito satisfatórios. E uma cirurgia só já recupera o nariz que passou por um trauma? Na grande maioria das vezes, sim. Como é que a pessoa se prepara quando ela quer fazer essa cirurgia? Ela precisa ter um preparo antes e depois, além de, claro, tirar uns dias para descansar, mas existe uma recomendação dada por você? Assim, a primeira medida é ir até o consultório, até para a gente identificar se esse paciente tem algum fator de saúde, algum exame específico que ele precise fazer. Então, a gente precisa fazer uma avaliação no consultório para poder entender o objetivo do paciente,
quais as necessidades, no caso dele, e é claro que a gente tem um protocolozinho de preparação no sentido de exames pré-operatórios, uma tomografia, exames de saúde geral, de sangue, eventualmente um eletro do coração. Então essa primeira avaliação é muito importante, essa primeira conversa, para a gente entender o que o paciente quer, o que ele precisa e aí conseguir conduzir. Mas de forma geral, a preparação pré-operatória é muito simples, são poucos exames necessários, não é necessário internar com uma antecedência grande, o paciente vai chegar no hospital 1 hora antes do seu procedimento, com um jejum orientado pelo anestesista, já tendo feito essa consulta pré-anestésica, que também é uma coisa excelente, porque acaba tirando muitos medos, esclarecendo dúvidas a respeito da anestesia. Então, de forma geral, o paciente vai com muita tranquilidade chegar no procedimento sem grandes preparativos e alguns dias de cuidado no pós são suficientes para nos dar um belo resultado. Antes você falou que existem várias técnicas para se realizar esse procedimento. Quais são as técnicas mais utilizadas aqui em Erechim e também em Balneário, já que você atende lá? Então, a gente tem duas grandes alas na rinoplastia, que é a rinoplastia fechada e a aberta. Sim. A fechada, em geral, conta com as técnicas mais antigas, em que a gente tem uma boa resolução, principalmente das queixas de dorso, do aquele ossinho mais proeminente, do nariz mais largo, então a gente consegue resolver muito bem essa parte com a técnica fechada. A técnica aberta, daí ela já abre um leque de outras opções e, em geral, é a que a gente mais tem utilizado. Conta com um cortezinho aqui nessa região da base do nariz, que nós já falamos, uma cicatriz imperceptível, mas ela nos dá uma possibilidade muito ampla, muito maior de correções. Então, cirurgias mais complexas ou cirurgias que vão contar com a necessidade de mexer na pontinha, arrebitar um pouquinho mais, refinar, ou quando o paciente tem uma diferença entre os lados, um ladinho é mais gordinho, outro lado é mais fundo, às vezes tem a ponta tortinha. Então, nesses casos, a gente vai acabar optando por essa técnica que nos dá uma versatilidade maior, nos dá mais opções, nos dá uma gama maior de opções para realmente tratar esse nariz e poder coletar o enxertinho do septo e fazer, enfim, é um trabalho de artesanato, né? É um trabalho manual de reconstruir, de lego, de juntar os pontinhos e para poder realmente chegar num resultado satisfatório. Verdade. Doutora, muitas vezes a pessoa fez a cirurgia, tá bem, passou lá em casa 3, 4 dias e gripou. E aí, o nariz vai incomodar? Como é que vai ficar essa recuperação se no meio acontecer uma gripe, uma crise de rinite, que é comum até no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul? O paciente ele já vai estar, na verdade, com um tratamento do pós-operatório para não gripar. Então, ele já vai estar utilizando algumas medicações que vão nos auxiliar nesse processo para reduzir inflamação, reduzir secreção, né? Evitar infecções. Então, o paciente já vai estar tratado. Não é uma coisa tão comum que aconteça justamente porque a gente, de forma preventiva, já entra com algumas coisas no pós-operatório para deixar esse pós-operatório tranquilo, mais seguro. Então, normalmente, se acontecer um acidentezinho de percurso, um resfriado leve, a gente já vai contar com a ajuda dessas medicações e, eventualmente, orienta o uso de mais alguma coisa. E esse processo, em geral, é muito leve, muito tranquilo para o paciente. Isso é importante. E a cirurgia, como nós falamos, ela serve tanto para a parte estética como para traumas. A obstrução nasal é a única coisa que muitas vezes leva o paciente a fazer uma cirurgia? Ou existe outro tipo de obstrução dentro do nariz que precise uma cirurgia? Normalmente a queixa do paciente, a queixa número 1 que leva os pacientes até o consultório é a obstrução. Outra queixa que é muito recorrente é o ronco. Então, muitas vezes o paciente chega no consultório relatando, eu estou roncando, eu estou dormindo com a boca aberta, eu não sei o que está acontecendo, eu acredito que seja o meu nariz, algum problema no meu nariz. Em geral, não é nem o paciente que conta, vem o companheiro contando. Então, é uma queixa que acaba atrapalhando as pessoas de casa, né, muitas vezes. Então, assim, a sensação do nariz trancado ela é a número 1, mas muitas vezes problemas relacionados ao sono também trazem o paciente ao consultório e a gente sabe que o sono está totalmente ligado à qualidade de vida. Então, a respiração, a função do nariz, ela acaba refletindo em muitas funções, assim, na habilidade do paciente, na parte esportiva, de exercício físico, no rendimento no trabalho, durante o dia, para não ter sonolência. Então, realmente, assim,
Essas questões de cansaço, o paciente não está dormindo bem, muitas vezes a gente vai lá atrás, vai buscar, faz um exame e o nariz não está funcionando bem. Então a gente tem que realmente procurar entender o que está acontecendo para devolver a qualidade de vida para esse paciente. Existe uma idade que possa ser feita a cirurgia? Por exemplo, um adolescente já pode fazer uma cirurgia de nariz? Ou é a partir de 20, 30 anos que se faz? Não existe uma idade assim, X estabelecida. A gente sempre avalia a maturidade desse paciente, né? Tanto para passar pelo processo, mas em geral isso é muito tranquilo, quanto para a gente avaliar se o crescimento da face já se concluiu. Então, cirurgias funcionais a gente costuma fazer normalmente depois dos 10, 12, 14 anos, dependendo da severidade do problema. Se o paciente está com uma qualidade de vida muito ruim por um desvio muito importante, por um trauma, a gente acaba fazendo isso de forma antecipada e faz uma cirurgia mais setorial, que não seja agressiva para o paciente. Essa parte estética, a gente espera o paciente crescer um pouquinho mais. Em geral, as meninas têm que ter passado uns 2 anos da primeira menstruação, tem que ter um pouquinho mais de 15 anos, os meninos em torno de 16, 17. Isso é personalizado, Sandra. Mas, de forma geral, a gente espera um pouquinho eles passarem dessa primeira fase de adolescência. Se a gente faz a cirurgia e depois não gosta do resultado, dá para refazer? Com certeza. Essas são as cirurgias revisionais, né? Acaba acontecendo, muitas vezes até por fatores de cicatrização, ou muitas vezes o paciente pode bater, pode quebrar o nariz. Então essas são cirurgias mais complexas, são cirurgias secundárias, terciárias, que a gente tem um tempo cirúrgico maior para poder corrigir, tem que avaliar com muito cuidado o paciente, ver as possibilidades que a gente tem naquele caso e muitas vezes contar com algumas alternativas, como a coleta de enxertos alternativos. Então, nesse caso, a gente muitas vezes não vai mais ter a disponibilidade da cartilagem de dentro do nariz para reconstruir o nariz. Sim. Então, a gente pode contar com cartilagem de outras partes do corpo. Em geral, da costela. Nossa costela é composta de osso e cartilagem. Então, é possível fazer a retirada de um pequeno fragmento com um cortezinho aqui. Alguns casos, pode-se retirar cartilagem de um pedacinho da orelha aqui. Então, são formas alternativas que a gente tem para poder reconstituir esse nariz, se houve algum problema, tanto acidental quanto de um pós-operatório que não foi tão bem sucedido. Essa cirurgia é uma cirurgia que podemos dizer de fácil recuperação, disponível para qualquer pessoa que queira dar uma melhorada no seu nariz. Não importa se ela tem 30 anos, se ela tem 60, ela sempre pode buscar esse conforto a mais para ela. Com certeza, Sandra. A gente não tem um limite de idade nem inferior nem superior. Isso vai ser personalizado quanto ao paciente. Mas hoje a gente vê que a qualidade de vida, a busca por ela não tem idade, né? Então, assim, tanto na parte funcional quanto na parte estética, as pessoas buscam cada vez mais se sentir melhor. Então, isso não tem idade. A gente vai sempre adaptar a melhor indicação, mas não tem um limite de idade. E além de fazer esse procedimento, o consultório, a senhora também atende outras especialidades referente ao otorrino. Sim, eu nunca consegui abandonar as outras coisas, apesar da cirurgia nasal, estética e funcional ser minha grande paixão. Eu gosto muito de atender crianças, Sim. Atendo muitos idosos com problemas auditivos. Então, o consultório ele acaba movimentando todas essas coisas além das queixas do nariz. E hoje existem muitas tecnologias para a pessoa ouvir melhor, melhorar o ronco, melhorar a qualidade de vida dela também, né? Através de uma boa consulta, uma boa avaliação. Com certeza. A paciente já sai do consultório com um direcionamento muito bom, porque através dos exames que a gente tem no próprio consultório, a gente já consegue ter uma boa ideia do que está acontecendo. A gente pede alguns exames complementares e já consegue indicar um caminho para esse paciente, seja para uma solução auditiva com aparelho, seja para uma solução para o ronco, um exame mais específico para esclarecer por que esse paciente não está dormindo bem. Então, a primeira fase assim, da busca dessa melhora da qualidade de vida é a consulta, para a gente conseguir entender para que lado o paciente tem que ir. Verdade. Doutora, obrigada por estar aqui hoje falando desse assunto que é tão leve, tão gostoso, né? Estética, quem que não gosta de falar. E parabéns pelo trabalho, tenho te acompanhado nas redes sociais, os resultados têm sido
fantástico, se percebe a alegria das pessoas depois do procedimento feito e passado aquela fase de recuperação e aí todo mundo tilando de narizinho novo. É isso mesmo, é isso mesmo. A maior satisfação é ver realmente a satisfação dos pacientes circulando por aí e aí a aparência fala por si só, então a gente fica muito satisfeito quando escuta que eles estão felizes. Verdade, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Sandra. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.